Hoje eu quero falar com você sobre as meninas do Job, mais especificamente sobre alguns relatos que eu andei escutando, que estas meninas prestam um bom serviço para a diminuição da, ok? E eu aqui sou Verusca Queiroz, doutoranda em psicologia clínica e quero te levar a uma nova reflexão a esse respeito, tá bom? Essas meninas do Job, existem dois nichos delas. As que são do Job e as que são do Job, ok? Aquelas que fazem por necessidade financeira e as outras que fazem por necessidade psicológica. E existe sim, nesse caso, nesse primeiro caso, as meninas que estão nessa profissão porque precisaram entrar nela de forma desesperada para não passar fome, para cuidar de algum familiar, de algum amigo, acreditando ser por tempo limitado, seja para organizar a própria vida ou para organizar a vida dos pais ou de alguém que elas amam. Com o intuito, gente, de passar isso por um curto período de tempo, achando muitas vezes que não vai ser tão difícil assim. Mas, ao se deparar com esse contexto, muitas delas percebem a dificuldade, o desprazer, o sacrifício que vai ser, a humilhação que vai passar, que está passando, o perigo que tivera que passar no dia a dia. E muitas tentam desistir. Muitas são espancadas, são enganadas, são drogadas, saem com drogados. São usados em parafilias estranhas por homens sujos, nojentos, agressivos, frios e asquerosos. E sim, não pense você que o preço delas, desse sacrifício, é barato, porque não é. E quando elas querem desistir, infelizmente se deparam com a dificuldade da vida mais uma vez e precisam continuar para dar o sustento a outros e a si. Ou mesmo porque são coagidas, são ameaçadas, suas famílias ameaçadas para que elas não parem. Inclusive, gente, eu quero falar de um tema que tem sido bastante abordado. As pessoas têm falado que os maridos, né? Eles muitas vezes procuram essas meninas porque as mulheres não querem satisfazer os seus fetiches. E elas servem para essa descarga desses fetiches nojentos, imundos. Ok, isso pode acontecer. E eu não quero aqui justificar nem a traição deste homem, nem o desejo dessa parafilia estranha e nem a profissão dessas meninas. Eu só quero te levar a essa reflexão. Porque existem sim essas meninas que se submetem a isso por pura necessidade. Mas existe também aquele nicho de meninas do job, que elas estudam em faculdades boas, elas têm uma família que tem uma excelente condição financeira, mas elas optam por estar nessa vida. E eu vi o relato de duas meninas do job que falaram exatamente isso. Uma delas disse que entrou nessa porque estava a fim de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque a sua amiga lhe apresentou a isso e, pasme, ela amou. E ela ama. E por isso ela quer unir o útil ao agradável e não deseja sair desta profissão. Nunca. Na mente dela é isso, nunca. Porque ela se sente mais bem tratada por estes homens que a contratam do que por outros homens que ela diz ter escolhido por amor. Então ela prefere ficar nesta condição. Não é por necessidade financeira. O motivo dela é outro. É por necessidade psicológica. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que, independente de esta necessidade, deste trabalho ser por necessidade financeira ou psicológica, não importa. Você e eu temos que tratar essas meninas de forma humanizada. E por isso nós devemos ter amor e compaixão por suas vidas. Precisamos entender que cada ser humano é único, que cada experiência e história é singular, que cada uma tem uma carga emocional diferente da nossa e que, independente disso, de eu ou de você concordar, nós temos
que tratar com respeito. É importante notar, gente, que a indústria do job é um tema complexo, ele é controverso, ele envolve questões de direitos humanos, de saúde pública, de exploração e de consentimento. E enquanto algumas mulheres escolhem trabalhar na indústria do job por vontade própria, outras são levadas a essa escolha por serem vítimas do sistema, da necessidade, da inocência, do tráfico humano, da exploração e da coação. E se eu ou você tivéssemos uma filha nessa situação, como nós gostaríamos que essa filha fosse tratada, independentemente da sua condição financeira? Então, meninas, existem algumas delas que dizem que contribuem para a diminuição da... Porque alguns dos clientes delas chegam lá com roupas para fazer parte dessa saída, do contexto do programa, e pedem para ser chamados de pai ou de tio. E assim elas alegam, e outras pessoas alegam, que isso vai fazer diminuir o índice de abuso e eu quero te dizer que eu acredito que não é tão simples assim. Porque essa questão está na mente, não está só no comportamento. Essa questão é algo muito complexo. A mente dele é delicada. Envolve aspectos psicológicos, neurológicos, sociais e não apenas comportamentais. Não é porque um homem leva a roupa de uma ou de uma para fazer que, ao chegar em casa, ele vai evitar tamanho abuso ou tamanho desejo. Porque a atração deste homem não está de adulto para adulto, mas de adulto para... Essa faixa infantil vai até a transição da infância para a adolescência. E eles desejam esse tipo, essa faixa etária, entendeu? E não é por conta de uma saída esporádica que ele vai evitar isso. Ele precisa de tratamento, ele precisa de intervenção psicológica e de intervenção psiquiátrica. Não é porque ele vai sair 1, 2, 3, 5 vezes com uma mulher adulta que isso vai diminuir. Não vai. Quando ele estiver longe, ele vai saciar parte do desejo dele com uma mulher adulta. Mas quando chegar lá na casa dele, quando estiver lá próximo daquela criança, ele pode sim correr o risco de tentar fazer algo, se ele não for tratado. E enquanto esta menina do job não tiver coragem para denunciar este homem e ele ser de fato tratado como ele deve ser tratado, ela não vai conseguir diminuir isso, porque isso está na mente dele, na mente. Não é tão simples assim. E eu não estou aqui para julgar esta menina que denuncia ou que não denuncia, porque eu sei que se ela denunciar, ela entra numa faixa de vulnerabilidade e de perigo fora do comum. Então, é uma situação muito delicada. Também, eu só quero te levar à reflexão de que muitas vezes a nossa mente encontra estratégias, seja para a nossa proteção ou para a proteção de outros que a gente acha vulnerável, a gente encontra formas para não sofrer tanto. O nosso consciente, de forma consciente ou inconsciente, a gente encontra motivos para sair de bom ou de melhor ou de menos ruim em dada situação. Talvez seja este o caso. Próximo vídeo, hein?